Oi, gente, agora é a hora da costura. Como notaram, eu mostrei o vivo. Esses vivos eu ensinei a costurar vivo, a fazer vivo, na hora da montagem do casaco de lã. O que eu faço aqui? Já tô com o meu vivo pronto, né? No detalhe da manga, eu vou pregar vivo dos dois lados. E vou pregar o vivo também do bolso já. Na hora de colocar o detalhe na manga ou no bolso, eu ainda estou pregando com a sapatilha de ladinho. Com a mesma sapatilha que se faz o vivo, é que eu estou pregando ainda. Juntei os dois bolsos, né? E tô acertando eles, por quê? Porque eu vou dar uma passadinha neles no ferro para vincar. E é para eles ficarem todos dois do mesmo tamanho, na hora que eu fizer a minha viradinha de 1 centímetro. Então eu refilo eles para ficarem bem certinhos. Agora eu vou fazer a gola. A gola também tem vivo em toda a volta dela, né? Já refiz os bolsos, já reservei, agora eu vou fazer a gola. Passar o vivo em todo o comprimento dela, em todo o tamanho dela vai ter vivo. Ainda com a sapatilha de ladinho, eu venho e fecho ela em toda a volta.
Nesta parte arredondada, eu tenho que tirar um pouco do excesso, né? Deixar mais fino aí, para quando virar não ficar dando uns biquinhos, né? Não ficar com excesso de tecido. Agora o detalhe vai ser feito nas mangas. O que acontece? Quando a gente coloca esse detalhe na manga, né? É como se fosse um falso punho. É um acabamento que você tem que embeleza um pouco a roupa, né? Não é uma manga com abertura, não é um punho verdadeiro. Mas é um falso punho, um debrum, né? É um detalhezinho na roupa que dá mais um charme e valoriza mais a peça. O fechamento das mangas está sendo feito com uma costura de 1 centímetro de largura e depois vai dar o acabamento. Pode ser o zigue-zague, pode ser um overlock, pode ser um acabamento com viés, vai do gosto e do que a pessoa tiver em mãos na hora. Eu vou fechar os ombros e vou fechar as laterais, para poder dar o acabamento no ombro e nas laterais. Para em seguida eu poder fazer a bainha e colocar a gola no lugar.
falei do bolso. Muito mais prático passar o ferro neles. Ferro. Dobrei, marquei o meio. Essa costurinha é só para ficar mais prático na hora de colocar ele na gola. Quando a pessoa não tem experiência, essa costurinha ajuda pra caramba. Meio. Meio. A minha gola, ela chega até a dobra da limpeza. Ela não tem aquele espacinho antes, não. É até a dobra mesmo. E eu tô fazendo ela do modo mais simples, porque eu virei aí essa limpeza e vou embutir. E uma gola desse jeito, ela também pode ser toda pespontada. Aí, no caso, não dá por conta do vivo. Fica muito mais chato para fazer a viradinha na beirada e ficar bonito. Mas estou embutindo a gola no vivo, embuto dos dois lados. E no meio, onde eu poderia dar um pesponto, eu estou simplificando. Vou fazer com acabamento de viés, com viés rebatido. O viés rebatido nesse tipo de gola é até um tipo de acabamento que há alguns anos atrás, tipo no século passado, ninguém pensaria ou cogitaria a hipótese de fazer um acabamento assim numa peça. Aí o que eu faço agora? Eu venho aparando toda a volta para ficar da largura que vai ser o meu viés. Agora eu vou virar e vou pespontar na beirinha, de ponta a ponta, da parte que fica embaixo da limpeza. Isso agora é a fechadinha daquela pontinha da limpeza que ficou sobre o ombro. Eu tô
fechando ela junto com o ombro. Agora eu vou fechar a limpeza para poder fazer a bainha. Eu vou fechar essa limpeza no pique e vou fechar ela com uma largura, para dar uma largura de bainha de 2 centímetros. Eu viro e costuro com 2 centímetros. Eu vou começar a bainha agora. A bainha eu começo nessa partezinha da limpeza, eu subo a costura até chegar na direção da largura da bainha. Aí eu dobro e venho fazendo a bainha toda com 2 centímetros de largura. É que esse pedacinho, eu poderia só começar prendendo o pedacinho, mas faz a costurinha de baixo para cima e depois tu tira e vem para a costura da bainha. Se você não quiser, você pode prender a limpeza e já começar a dar bainha, sem fazer essa partezinha de subidinha, que nem o que eu fiz. E é o que vai acontecer no final. Quando chegar perto da limpeza, eu simplesmente vou levantar o pedal da máquina e girar para fazer uma bainha com direção à barra. Agora é a hora de colocarmos o bolso no lugar. Colocar o primeiro bolso não é problema. A gente delimita onde a gente vai colocar. Arruma um lugar para colocar o primeiro bolso. O problema é que depois, na hora de colocar o segundo bolso, a gente tem que medir lateral, altura do bolso, para deixar o outro bolso da mesma altura desse que a gente está pregando agora, para não ficar um para cima e outro para baixo. Nesse caso, dá para medir de baixo para cima e nas laterais. Quando é bolso de camisa, que é aquele bolso de cima, geralmente a gente mede da pontinha do ombro para baixo. Aí não, vai ser medido de lateral e de baixo para cima. O importante mesmo é que os dois fiquem na mesma altura. Agora é a colocação da manga no lugar. E com a manga no lugar,
Que a manga, assim, tá encaixando direitinho, tava no tamanho certinho, né? Então encaixa direito. E vou finalizando para começar a fazer a calça comprida. A calça comprida é igual fazer short de criança de elástico na cintura. É melzinho na chupeta, como diriam. É facinha de fazer, bem iniciante mesmo a calça comprida. Agora é a hora da calça. A calça é a parte mais fácil que tem, porque é juntar avesso com avesso, fecha, não tem como, não corre o risco de fazer do mesmo lado, porque dá pra ver bem quem é direito e quem é avesso. Já overloquei, agora aqui é juntar o gancho. A calça do pijama é a parte mais fácil desse macacão. É moleza, moleza, moleza. Melzinho na chupeta, como diz o povo por aí. Eu, eu pego a medida da cintura da criança. Calça de pijama é uma costura que todo iniciante pode fazer sem medo de errar. Vou costurar com elástico aqui dentro, solto aqui dentro.
nossa calça pronta, né? Muito simples, muito fácil, muito rápida de fazer, até porque essa não tem braguilha. É a parte mais fácil do pijama, a calça. Qualquer iniciante consegue fazer a calça. Pode achar difícil, mas não é não. Cria coragem.